Olá pessoal, eu sou o professor Célio e atualmente, nosso mundo globalizado, tecnológico, de muita informação, você pode observar que as maiores revistas, estudos, pesquisas, a mídia, tudo, ou seja, as fontes de pesquisas, os grandes profissionais, apontam que a filosofia é a disciplina mais adequada para ajudá-los a pensar sobre o que os torna verdadeiramente humanos, Ou seja, a filosofia, dentre todas as outras opções, é essa que vai ajudá-los a pensar, sobre o que os torna, verdadeiramente humanos. Não tem nenhuma outra, nem a sociologia, nem o marketing digital, nada vai te ajudar tão verdadeiramente quanto a filosofia, a entender o que é realmente o ser humano, o que é que o torna humano, Ou seja, então estamos vivendo aí um momento histórico, em que muitas pessoas redescobrem, a importância do pensamento filosófico, a importância desse pensamento, a importância de compreender, entender e saber a filosofia, a importância de estudar a filosofia, Ou seja, grandes empresas têm valorizado profissionais dotados de conhecimentos filosóficos. Por quê? Porque são capazes aí de análises mais globais, e pensamentos mais complexos também. Então, é uma grande, é o tanto que é importante aí, Então você saber, você estudar, ser dotado desse conhecimento, você vai, imagina o que você pode alcançar aí com sua energia, com sua força, com suas habilidades, o que você tem, Ou seja, desenvolver as habilidades que você tem aí através desse conhecimento, Você vai estar bem mais armado, Você vai estar bem mais preparado aí para enfrentar qualquer tipo de situação, ou desenvolver melhor ainda o seu negócio, pensar melhor, tomar também as melhores decisões. Então, isso aí também é grande importância aí da filosofia, Ou seja, é de grande valor, Ou seja, por mais que você, é uma coisa que nem é bem o dinheiro que pode comprar, Porque nem sempre o dinheiro vai comprar o conhecimento, É você que vai ter, você vai ser, não importa se você tem ou não tem, Mas aí as pessoas que têm esse recurso econômico aí vão ter mais condições aí e mais tempo aí para se preparar aí no conhecimento filosófico, Estudar filosofia, Ser dotado, estar armado com esse tipo de conhecimento aí, Com esse tipo de experiência aí, que são várias. E a filosofia é um mar imenso, Existem muitos autores aí desde o início da filosofia e todo o seu desenvolvimento e os grandes pensadores aí, as grandes contribuições aí no conhecimento filosófico para a humanidade, Então, é muita coisa para se ver. Então é bom a gente acompanhar aqueles que já têm um pouco mais de experiência, Isso é importante também, que aí vai servir como base para o seu desenvolvimento também, Ou seja, é isso aí. O que acontece então, Desmontando aqui de forma rapidamente aqui um estigma, muito forte que existe aí na filosofia. Posso afirmar que o maior número de professores de filosofia do ensino médio é de pessoas religiosas, É de pessoas religiosas ou agnósticas, pessoas que não decidem nem afirmar e nem negar a existência de Deus, São pessoas que pensam a respeito do assunto, E que elas não têm uma resposta absoluta também, elas também pensam, refletem sobre as coisas, ela não pode afirmar, Ela não tem esse poder de afirmar que Deus existe ou que Deus não existe, Ninguém tem tanta certeza absoluta de tudo assim, Ou seja, aí a maioria dessas pessoas elas são realmente religiosas, acreditam, tem sua fé, tem sua cultura,
tem sua religião, que são várias, é diversa, né? Bem diversificada, desde a própria história mostra isso, né? Os encontros das grandes religiões, das várias culturas ali, né? Fez surgir essa miscigenação, né? Essa mistura de conhecimento, uma troca de saberes, de cultura ali, que ocorreu na história, né? Ou seja, temos aí toda essa diversidade cultural aí, né? À disposição. Então, um estigma aí que eu acho que deve ser quebrado, né? Todo mundo, as pessoas, elas têm um preconceito, né? Elas não têm um conceito formado, um conhecimento, uma experiência a respeito sobre esses profissionais, né, da filosofia aí, então aí na educação, né? Contribuindo para a educação, para a formação do cidadão aí na sociedade, né? Então, já falei sobre a importância, tanto que é importante, né, hoje. Você vê um jovem já dotado de conhecimento filosófico, né? O que é que esse jovem pode desenvolver, quais as habilidades que ele pode desenvolver, as decisões corretas que eles vão tomar mais cedo, né? Do que ficar tomando decisão errada e acumulando, né? Fazendo essas coleções aí de decisões aí que tomam errado. É muito importante essa contribuição aí. Você vê um jovem com conhecimento filosófico, né? Ele vai ter mais habilidade na tomada de decisões da vida dele, né? Do que os que não têm acabam tomando decisões aí que não tem valor, né? Não vai ajudar, não vai contribuir muito aí para a caminhada, né? Então, o que acontece, né? Queremos ou não queremos formar cidadãos livres, responsáveis e construtores de uma sociedade respeitosa e democrática, né? Nós queremos ou não queremos isso para a nossa sociedade, né? Cidadãos livres, né? Responsáveis e construtores de uma sociedade aí respeitosas, né? Então, estão construindo aí. Então, para isso precisa de quê? Do jovem também ser dotado do conhecimento filosófico, da experiência filosófica, né? E também precisa de todas as outras áreas também, né? Mas dizendo aí que, voltando, né, a dizer que a filosofia é a que está mais preparada aí para nos mostrar o que nos faz verdadeiramente humanos, né? Ou seja, se esse é um dos objetivos centrais da educação, né, formar cidadãos livres, responsáveis e construtores de uma sociedade respeitosa e democrática, né, a gente deve filtrar aquilo que chegará aos estudantes, né, deixando a filosofia em segundo plano e ao gosto das possibilidades, né, opcionais. Significa o quê? Atacar a única disciplina que no contexto atual, né, mais atual possível que você pensar, levanta a pergunta pelo sentido dos saberes, né? Qual é o sentido de saber, dos saberes que existem, das práticas, né? Da ética, né? Da moral, da prática também é uma coisa que a filosofia martela, estuda, ela, né, faz todo aquele trabalho que o médico faz lá, né? De desmontar o corpo humano, lá e estudar o corpo humano, né? De secar, fazer aquilo tudo. É isso que a filosofia também fala, né? Das artes, da religião, enfim, dos vários aspectos aí da existência humana. Ou seja, qual é a identidade da filosofia, né? Identidade da filosofia, né? Vamos falar assim, um conceito, né? Ou seja, o mais adequado nesse sentido é contextualizar os conhecimentos filosóficos, né? Contextualizar eles, ou seja, a gente vai contextualizar, conta um pouco falar sobre um pouco da história da filosofia, né? Só que aí tem que ter um ponto de partida, né? Que tá lá na lei, né? A filosofia, a lei garante a filosofia, né? Ou seja, inciso 3 do primeiro, né? Inciso 3 do primeiro do artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases, né? Lei número 9.394 de 2012, de 1996, na qual afirma que os estudantes, né, que o estudante ao final do ensino médio deve demonstrar o quê?
o domínio dos conhecimentos de filosofia e de sociologia necessários ao exercício da cidadania, né? Então, é necessário, né? Como eu já expliquei, a necessidade, a importância disso aí. Ou seja, a filosofia costuma quebrar, né, a naturalidade com que usamos as palavras, né, tornando-se reflexão, ou seja, responder a uma questão, o que é a filosofia, né, é procurar responder baseado em conceitos pelos quais elabora seu pensamento, né, pela sua experiência, pelo seu pensamento, pelo que você já conhece da filosofia, né? Então, o que você conhece da filosofia para responder o que é a filosofia, né? Aí, quando a pessoa te lança uma pergunta, o que é a filosofia, né? Você vai elaborar a sua resposta com base na experiência que você tem, né? A respeito dos tipos de conhecimento filosófico ou do que você conhece a respeito do assunto, né? Ou seja, a resposta não pode ser ingênua, né? Primeiro, assim, ela não pode ser ingênua e estar sempre prometida, né, com pontos de vista, né? Ou seja, ela não pode estar comprometida, né, com pontos de vista sendo perigosa e enganadora, né? A inocência, né? Ou seja, quem conhece pouco sobre o assunto, né, também vai ter uma certa inocência, não tem jeito, né? A pessoa é inocente em relação àquele tipo de conhecimento, qualquer tipo de conhecimento que a pessoa é boa naquilo, né? O outro vai ser um inocente, né, dentro daquele assunto, certo? Então ela não pode estar comprometida aí com determinados pontos de vista, né? Ou seja, então qual é a pretensão aí da filosofia, né? Qual é a pretensão da filosofia? Ela pretende ser um discurso consciente de si, né? De si mesma, um discurso sobre o discurso, um conhecimento do conhecimento, né? Então ela é isso. A filosofia é uma experiência que você vai ter, né? Um conhecimento do conhecimento que já existe aí de grandes pessoas aí que contribuíram aí com a elaboração do próprio conhecimento aí para a humanidade, né? Então não deixa de ser isso também, né? Ou seja, ela é consciente de si mesma, né? Um discurso sobre o discurso. Essa é a pretensão filosófica, no caso, né? A pretensão filosófica. Ou seja, um dos segredos aí da filosofia é saber fazer o que as perguntas certas, né? Saber fazer as perguntas certas vai fazer você ir na direção mais certa, mais assertiva, né? O mais rápido possível. E relevantes, né? Por exemplo, não simplesmente se isso ou aquilo é verdadeiro, né? Antes, né, você tem que dizer o que pode ser verdadeiro, né? Isso ou isso é verdadeiro, não. O que realmente pode ser verdadeiro, né? Ou seja, tem um nível aí de profundidade maior, né? O que realmente pode ser verdadeiro, né? Ou seja, ou ainda o que é a verdade? O que pode ser realmente verdadeiro ou o que realmente é a verdade, né? E vários filósofos aí importantes aí, né, que de 2000 anos atrás aí continuam atualizadíssimos, nunca deixaram de ser pesquisados e estudados, né? Eles responderam, ou pelo menos tentaram responder essas perguntas, né? O que pode ser verdadeiro ou o que é a verdade, né? E não simplesmente aí, né, saber se isso ou aquilo é verdadeiro, né? Ou seja, a filosofia é a busca e não posse do conhecimento, né? Eu sempre falo bastante isso, né? A filosofia é uma busca, né? Uma busca sem fim, porque eu sempre deixo bem claro isso, porque existe muito conhecimento filosófico aí, né? Bastante. Aí você tem que saber escolher aqueles que vão te trazer mais resultado também, né? Mas todos são ótimos, né? Excelentes, né? É importante saber um pouco sobre tudo, né? A respeito para também entender o desenvolvimento aí da filosofia dentro da história, né? Então, competências e habilidades, né? Quando se trata do ensino de filosofia, no ensino médio, se espera o quê? Ao final dele, que o estudante tenha uma boa capacidade de abstração, né? Abstração, né? Desenvolvimento do pensamento sistêmico,
criatividade, curiosidade, capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, né? Ou seja, pensar pelo menos uma, duas, três alternativas aí para que possa solucionar um determinado problema, né? Duas, três, quatro, então tem que ter múltiplas, não tem somente uma, né? Ou seja, desenvolvimento aí do pensamento crítico, né? Isso aí é um dos pontos chaves aí da filosofia. Você no estudo de filosofia, né, tem que desenvolver o pensamento crítico, né? Trabalho em equipe, né? Saber trabalhar em equipe, se comunicar com a equipe, saber desenvolver a dinâmica de trabalho em equipe, né? Tem que saber ter essa disposição, né? Disposição para procurar críticas e aceitar críticas também, né? Capacidade de buscar conhecimentos, né? De buscar sempre estar buscando conhecimentos, nunca parar, né? Porque no momento que você para, você já acaba perdendo aquilo que você estava desenvolvendo e para, né? Fica lento, a pessoa fica lenta. Agora, quando você está sempre ativo, né? Sempre fazendo atividade física ou alguma coisa, a pessoa permanece mais ativa, né? Não pode parar de funcionar, né? De estar estudando, atualizando, tendo impressões e ideias, né? Absorvendo também de fora, né? Mas aí também você tem que, no trabalho da metafísica, você também trabalhar de dentro, né? O trabalho abstrativo, metafísico, né? A priori, né, do próprio pensamento, desenvolver o próprio pensamento, descobrir, existe verdades no universo que só o pensamento do homem pode descobrir que ele existe, né? Ele é desconhecido, ou seja, mas de forma a priori, né, trabalhando de forma interna por meio do pensamento, você vai descobrir verdades que existem no universo, fazer descobertas por meio através do pensamento, criar hipóteses e até ver se aquilo funciona na realidade da natureza, se aquela hipótese, aquele fenômeno se repete. Então é isso que acontece, né? Então a filosofia tem contribuição em tudo isso aí, né? Ou seja, é a contribuição mais importante da filosofia, né? Fazer um estudante ascender, né, uma competência discursiva filosófica, né? Ou seja, o estudante ele vai ascender, ele vai crescer, né? Vai estar no caminho do crescimento, né? De ascender, não decrescer, né? A própria palavra já fala, né? Ascender, ó, subir, né? Evoluir. E é isso, competência discursiva filosófica, ok? E a gente fecha aí então com chave de ouro aí, até um próximo vídeo aí. Professor Célio.